We need Greenland from the standpoint of national security. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A operação de extradição de Nicolás Maduro funcionou como um aditivo para a doutrina Monroe que Trump adotou e quer usar de modo a não deixar margem para dúvidas sobre o domínio dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Desde sábado que se repetem as ameaças não apenas para quem ficou no poder em Caracas, mas também para os que se podem seguir, incluindo aliados da NATO. Já lá vamos. Por agora, importa assinalar que o governo colombiano, vizinho da Venezuela, é o mais pressionado, juntamente com Cuba, muito dependente do petróleo venezuelano e que Washington espera ver cair às mãos do próprio povo. A Europa, que foi muito contida na reação à intervenção norte-americana, tem um problema muito sério para resolver. Donald Trump não desiste da Groenlândia, o governo da ilha e o reino da Dinamarca não estão interessados no caminho que Washington pretende impor. A Groenlândia ou será independente ou continuará dinamarquesa. Trump, ainda assim, ameaça anexá-la, atacando um país da NATO, e isso só pode significar o fim da NATO, deixando a Europa desprotegida. Esta evidência pesará, com certeza, na decisão da Dinamarca, antes de mais, mas em toda a Europa. Negociar em posição de fragilidade, dando a Trump o que ele quer, pode ser a única solução. Conversamos neste episódio com o editor de internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Cordeiro. Só os nórdicos parecem estar a levar a sério a ameaça da anexação da Groenlândia. O resto da Europa assobia, faz de conta que não está a ver o que se passa, mas Marco Rubio já veio lembrar, logo a seguir ao que aconteceu na Venezuela, que temos de nos habituar que Trump faz o que diz. É para levar a sério? Sim, é para levar a sério, Paulo. Vamos aqui por partes. Eu não tenho a certeza que sejam só os nórdicos que estão a levar isto a sério. Exprimiram-se mais, nomeadamente nas redes sociais. Vimos uma primeira-ministra da Islândia, vimos o presidente da Finlândia, dirigentes dos Estados Bálticos, os dinamarqueses e o próprio governo da Groenlândia, que é um território autónomo, evidentemente que se pronunciaram. São os que estão ali, são os que estão com a ameaça mais próxima. Mas com certeza que isto preocupa ou deve preocupar todos os Estados democráticos, todos os Estados que prezem uma ordem mundial baseada em regras e sobretudo, os membros da NATO, porque a Dinamarca é parte da NATO e a Groenlândia também. Com os Estados Unidos. Que sinais, eu estou-me a lembrar da visita em março do ano passado de J.D. Vance à base militar dos Estados Unidos na ilha. Agora, muito recentemente, o post no X da Katie Miller, que é mulher de um dos principais conselheiros do vice-chefe de gabinete. Com uma imagem da Groenlândia que estava coberta com uma bandeira. Sim, e a legenda era Estados Unidos. soon, Exatamente, em breve. E o facto de Trump estar sistematicamente a lembrar e ter dito agora que daqui a 20 dias falamos, são tudo sinais. E ainda a nomeação de um seu leal apoiante, o governador da Louisiana, exato, como uma enviada especial, não é? Exato. Ora,
tudo isto, embora nem sempre Trump faça o que diga, e aliás é um político que mente bastante e que falha muitas promessas, mas nestas ameaças não podemos, por mais que o tom de Trump seja sempre de fanfarrão, nós não podemos, e os acontecimentos e os factos desaconselham-nos a desvalorizar isso dizendo que são só fanfarronadas, são só bravatas. Porque ele de facto faz as coisas, como fez agora na Venezuela. E portanto não é de descartar. Depois o precedente é tão grave que não nos podemos dar ao luxo de achar que ele nunca vai à Groenlândia. Quem diz à Groenlândia diz à Colômbia, ou outros, falou também o Canal do Panamá, Canal do Panamá, Canadá, eu estava a mostrar os dois, Cuba, sei lá, Açores, porque não? No limite, se algum dia vir que tenha essa utilidade. Deixa-me perguntar-te, ele obviamente na Venezuela usou o pretexto da acusação que existia por narcotráfico contra o presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro. Aqui ele alega que a Dinamarca não está a defender como deve ser aquela zona e que há muitos navios russos e chineses a passar por ali. Sim. Ele tem razão? Essa é a argumentação para poder dizer, se um dia avançar para a Groenlândia, dizer o filo por necessidade imperiosa. Ele tem falado de necessidade de segurança nacional. Não é? Portanto, ele alega sempre fundo, que é uma questão a ideia dele é que também a incompetência... Também lá terras raras, presume-se, ainda não sabe muito bem, mas eu ia chegar aí. A narrativa de Trump é a incompetência da Dinamarca obriga-me a entrar eu em cena para proteger a Groenlândia, porque a Groenlândia é essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos. Ora, se há necessidade de proteger a Groenlândia de russos e chineses, os Estados Unidos, e se os Estados Unidos querem de boa fé fazê-lo, podem promover essa proteção e essa defesa no quadro da NATO, que é o que faz sentido, e não como ataque de um membro a outro. Quando nós olhamos, nós falamos muitas vezes nas últimas décadas, e sobretudo desde os ataques de 11 de setembro depois da ação da NATO no Afeganistão, nós falamos do artigo 5º. Foi a seguir ao 11 de setembro que muita gente se deu conta do que era o artigo 5º do Tratado da NATO, que é o artigo que diz que um ataca a todos e todos têm que vir defendê-lo. Curiosamente, este só foi invocado uma vez na história. Também não se aplica entre membros da NATO. É isso que eu ia dizer. É que em 2001 ele foi pela única vez até hoje aplicado em defesa dos Estados Unidos, atacados pela Al-Qaeda. O que nós nunca imaginámos foi que um Estado da NATO, como a Dinamarca, tivesse um dia já houve lá atrás conflito, não uma guerra aberta, não uma anexação entre Turquia e Grécia. Correto, mas a ideia de algum país ter de invocar o artigo 5º para se defender de um aliado da NATO e acima de todos dos Estados Unidos, que é o ponta de lança da NATO, não é? O Estado mais importante da NATO. Bem, isto seria o fim da picada ou seria o fim da NATO? A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, diz que infelizmente tem razões para acreditar que Trump fala a sério, não é? Estávamos a falar disso no início desta conversa, mas ela acrescenta, se um país da NATO atacar outro país da NATO, tudo para. Eu pergunto, tudo para acaba a NATO? Com certeza. Então, o Senato é uma organização de defesa, e sempre se disse, e sempre se declarou, desde os tempos da Guerra Fria, uma organização defensiva e não ofensiva, em que há esse artigo 5º que é fortíssimo, de obrigação de todos defenderem quem é atacado. Ora, isto pressupõe que é impensável um atacar outro. Isso seria o fim da NATO, claro. Com certeza que seria o fim. E era para lá, ou seja, estamos a falar para lá dos Estados Unidos, por exemplo, não cumprir o artigo 5º, de alguém ser atacado pela Rússia, se põe a Polónia a ser atacada pela Rússia e os Estados Unidos estarem-se a borrifar para aquilo. Não, aqui é pior, é serem eles quem ataca, não é? Quem tenta anexar, apropriar-se de território de um Estado aliado. Isto é absurdo. E acabando da NATO, estamos sempre a falar da dependência que a Europa tem dos Estados Unidos para a sua própria defesa. Ficaríamos em muito maus lençóis perante aquilo que está a acontecer no leste da Europa, entre a Rússia e a Ucrânia. Péssimos lençóis, não é? Ficaríamos péssimos lençóis. A Europa já está desprotegida, já é fraca do ponto de vista militar e está enfraquecida pelo fim do guarda-chuva americano, até eu diria há 10 anos, até Trump chegar ao poder, os europeus acreditavam poder sempre contar com a proteção americana, até porque os Estados Unidos viam na defesa da Europa também um interesse nacional seu. Trump não vê as coisas assim.
E, portanto, com Trump não nos podemos fiar em todos esses pressupostos, em nenhum dos pressupostos, e muito menos nos pressupostos de que Washington estará lá sempre para defender a Europa. Vamos olhar, sair aqui desta zona mais a norte e regressar ao sul. Trump dizia: acho que Cuba é algo de que vamos acabar por falar. E ao lado dele tinha Marco Rubio a reforçar a mensagem. E Marco Rubio é alguém que quer muito ir a Cuba. Aliás, é descendente de cubanos. E tem uma aversão ao regime cubano, a versão essa que eu partilho, porque é uma ditadura horrenda, mas eles ali parece que estão à espera que o regime caia de podre, não é? Mas repara que na Colômbia. A tomada da Venezuela tem potencial para enfraquecer muito Cuba. Claro. Cuba tem uma longa tradição com a Venezuela de receber petróleo a preço de muito nada. Amigo, não é a troco de nada em dinheiro, a troco de grande ajuda na repressão que Cuba sempre ajudou na repressão autoritária da Venezuela sob o Brasil, tem muita longa experiência disso. E isto pode enfraquecer muito Cuba. E eu acho que há um apetite grande na administração Trump por ir a Cuba, alguns por ir à Colômbia, mas Cuba é provavelmente mais fácil. Tem um problema lá atrás, da Baía dos Porcos, que Trump adoraria poder apresentar essa revanche aos americanos. E Guantánamo fica em Cuba. Portanto, exato, é tudo mais fácil. Olhando para a Colômbia, o problema parece também ser de uma premência muito grande, não é? Porque Trump começou também a repetir muitas vezes avisos. É verdade, e com acusações parecidas com as que levaram Nicolás Maduro à cadeia. Portanto, as acusações de narcotráfico, tem fama e perfeito, é um produtor de cocaína importante, não é? Claro que está que também aí no caso da Colômbia temos que ter em conta que a Colômbia vai ter eleições este ano, e portanto também há aqui um lado, em março já, e há aqui também um lado de... Eles têm conseguido influenciar, como se vê na Argentina. Houve na Argentina, houve nas Honduras, houve no Chile, houve uma data de sítios onde Trump quis, de facto, influenciar eleições, e isto também pode ajudar a que nas eleições de 8 de março, em que o presidente Gustavo Petro já não pode concorrer, ganhe um candidato mais próximo politicamente de Trump, não é? O eleitorado da América Latina tem mais receio, obviamente, já passou. Quer dizer, se eu fosse da Colômbia e visse o que está a passar na Venezuela, que é mesmo ao lado, provavelmente também me assustava. No Canadá funcionou ao contrário, não é? Mas é verdade. Os canadianos têm outra experiência e muitos anos de democracia. Sim, e parece-me, apesar de tudo, que a probabilidade de uma invasão do Canadá pelos Estados Unidos é menor do que um ataque a qualquer dos países da América Latina. Não estão na NATO e o Canadá está, o que também é importante dizer. Luís, és um bom partido? Guilherme Geirinhas conversa com Luís Marques Mendes no 3º episódio da 5ª temporada de Bom Partido, uma minissérie de 7 conversas com os candidatos à presidência da República. Tomás da Cunha e Rui Malheiro juntam-se para descomplicar o que muita gente complica. No princípio era a bola, é um podcast sobre futebol onde quem sabe explica que o risco QB e o registro controlador fazem do Futebol Clube do Porto um clube quase perfeito nos resultados das primeiras 17 jornadas de campeonato. A saber, 16 vitórias e um único empate, com a equipa de Mourinho que até assumiu que foi ao Dragão para não perder. Se ainda não subscreveu o Expresso da Manhã, faça-o agora na plataforma de streaming que tem no seu telemóvel e seja avisado sempre que sair um episódio novo. A sonoplastia foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.